E mais destaque internacional, só que agora as notícias vêm dos Estados Unidos com a nossa correspondente que fala de Nova York, Mariana Janjaco. Mariana, as tensões entre Estados Unidos e China só aumentam, né? Só aumentam, Kalina. Nessa semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou 2 hackers chineses suspeitos de roubar informações de pesquisas sobre a Covid-19. Segundo os Estados Unidos, esses hackers estariam ligados ao governo chinês. Lembrando que na semana passada a gente viu aquele anúncio conjunto entre os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá sobre a ação de hackers russos, também com esse mesmo objetivo de roubar informações de pesquisas sobre a Covid-19. Mas esse anúncio sobre os chineses acabou acirrando ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e a China, é claro. E os Estados Unidos chegaram a ordenar o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. Os americanos disseram que o objetivo desse fechamento é proteger a propriedade intelectual e as informações dos americanos. E aí ontem os bombeiros nessa cidade de Houston, no Texas, foram até o consulado chinês porque disseram que os funcionários estariam queimando ali documentos em latas de lixo abertas. Então os bombeiros foram até essa cidade e disseram que isso acontece porque os funcionários têm que deixar esse prédio do consulado chinês até a sexta-feira. Essas imagens que a gente está vendo são imagens de um protesto, né, que aconteceu, não exatamente sobre essa questão do consulado chinês, a questão do fogo no consulado chinês em Houston, mas aconteceu isso, os bombeiros disseram que ficaram de prontidão ali para se o fogo saísse do controle. E a China não respondeu nada sobre isso, não falou sobre essa questão do fogo em documentos do consulado, disse apenas que essa decisão dos Estados Unidos de ordenar o fechamento do consulado é uma escalada sem precedentes das ações dos Estados Unidos contra a China. Kalina. E ainda falando sobre tensão, Mariana, mas mudando um pouquinho de assunto, como é que está a situação em Oregon, né? Porque lá tropas federais estão agindo, né, nos protestos contra o racismo. Sim, exatamente. Lá, sim, Karina, acontece muita confusão, muito tumulto, conflitos entre a polícia e manifestantes e entre as tropas federais, na verdade, como a gente vê nessas imagens. O que acontece? Desde a morte de George Floyd, os protestos lá em Oregon contra o racismo não pararam. O presidente Donald Trump ordenou às forças federais, tropas federais, para atuarem nesses protestos. E o que acontece, o que a gente viu, foram várias cenas de truculência, de violência policial, inclusive a Procuradoria-Geral de Oregon já disse que essas tropas federais estão violando os direitos civis dos manifestantes, estão cometendo prisões arbitrárias, muitas pessoas foram presas, então a Procuradoria do Estado pede pela retirada dessas tropas federais. As autoridades locais não concordam com a presença dessas tropas federais, dizem que elas não são treinadas para isso, são treinadas para outras coisas, mas não para intervir em protestos, e o presidente Donald Trump já chegou a dizer que ele pode sim mandar essas tropas para outras cidades, e aí ele disse outras cidades democratas, como Nova York, por exemplo, porque o Trump, ele criou essa força-tarefa no final de junho, que é uma força-tarefa, na verdade, para proteger as estátuas e os monumentos, por causa desse movimento agora, que vem, né, junto com o movimento contra o racismo, vem um movimento de pessoas também que acreditam que é preciso derrubar as estátuas e os símbolos ligados à escravidão aqui nos Estados Unidos. Então, o Trump quer proteger essas estátuas, esses monumentos, quer evitar esses atos de vandalismo, criou essa força-tarefa, só que a gente está vendo esses atos de violência e de truculência contra os manifestantes, né? E ele já ameaçou, então, levar essas tropas, trazer essas tropas, na verdade, aqui para Nova York e para outras cidades democratas. Aí existe um certo debate aqui sobre qual a autoridade que o presidente tem para fazer isso, sendo que as autoridades locais não querem a presença dessas tropas. E é um dos assuntos que mais repercutem aqui nos Estados Unidos no momento, Kalina. E para a gente encerrar rapidinho, Mariana, já se sabe o motivo daquele tiroteio em Chicago? Ainda não se sabe, Kalina, a gente ainda não tem mais informações, mas infelizmente pelo menos 15 pessoas ficaram feridas ontem à noite em Chicago. Alguém dentro de um carro preto passou atirando ali em pessoas que estavam em um funeral, em uma casa funerária. Aí pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, foram levadas a hospitais da região. A gente ainda não tem mais informações sobre o estado de saúde dessas pessoas, nem sobre a motivação desse crime, mas um suspeito foi detido sim pela polícia. Infelizmente, mais uma cena triste, né, Kalina, em meio a essa situação que o país já vive, uma situação de pandemia com muita morte, e ainda a gente tem que ver ataques desse tipo, né, crimes desse tipo. Pois é, Mariana, obrigada pelas informações, viu? Você ainda volta ao longo da nossa programação, mas a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.